O dilúvio universal não foi um castigo por pecados morais simples, como roubar ou mentir. Foi uma operação de extermínio biológico em escala planetária. A razão pela qual Deus teve que afogar o planeta não foi porque os humanos eram apenas maus, mas porque já não eram tecnicamente humanos. Toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Note bem a escolha das palavras. Não diz todo o espírito, diz toda a carne. O DNA estava sujo. O código genético da criação tinha sido hackeado, misturado e profanado até ao ponto em que a Terra se tinha transformado num laboratório de monstruosidades que não pertenciam ao design original. E quando você entende isto, a história de Noé deixa de ser um conto infantil sobre um barco cheio de girafas e converte-se numa crônica de terror e sobrevivência genética. Noé não foi salvo por ser bom no sentido moderno de caridade cristã. Foi salvo porque, segundo o texto hebraico original, ele era tamim, uma palavra técnica usada para descrever o gado sem defeitos físicos para o sacrifício. Noé era geneticamente puro. Ele era o último reservatório de DNA humano intacto num mundo que tinha sido colonizado por uma espécie invasora. A região de Colares, no estado do Pará, na Amazônia brasileira, foi o epicentro da história OVNI mais importante do planeta. Milhares de testemunhas localizadas em regiões a vários quilômetros de distância, que não se conheciam nem tinham acesso aos meios de comunicação, denunciavam a presença de uma série de luzes que apareciam nas noites e os atacavam, deixando lesões graves na pele. A doutora Cecim Carvalho Velaide era a médica responsável pelo único hospital da região e se tornaria uma das peças-chaves para compreender o que se escondia por trás desses inquietantes incidentes. Os filhos bastardos dos anjos caídos e das mulheres humanas. Imagine um mundo onde a cadeia alimentar se rompeu, onde os governantes não são reis humanos, mas semideuses de 4 metros de altura, com um apetite insaciável e uma crueldade que não é deste mundo. O livro dos gigantes descreve uma civilização tecnologicamente avançada, mas moralmente em bancarrota, governada pelo medo e pela violência extrema. Um mundo onde a própria natureza gemia sob o peso destas abominações. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Os teólogos tradicionais têm pânico deste texto porque ele quebra o esquema monoteísta ordenado, obriga-nos a aceitar que a história humana foi sequestrada por inteligências não humanas. Obriga-nos a olhar para a antiguidade e ver não mitologia, mas história. Quando os gregos falavam de titãs, quando os sumérios falavam de Anunnaki, quando os nórdicos falavam de gigantes de gelo, todos estavam recordando o mesmo trauma global. O trauma que o Gênesis resume em 3 versículos e que este livro proibido expande com detalhes gráficos que vão gelar o seu sangue. Por que este livro foi ocultado? Por que não está na sua Bíblia ao lado do Êxodo? Porque humaniza o inimigo. Mostra-nos que estes seres, apesar de serem abominações, tinham medo, tinham sonhos premonitórios, sabiam que o seu tempo estava acabando. E o mais aterrador de tudo, tentaram negociar com Deus. O dilúvio não foi um evento climático repentino, foi a execução de uma sentença judicial que se ditou muito antes, após um julgamento celestial onde os réus eram estes híbridos. Hoje, os ataques eram cada vez mais frequentes e os moradores começaram a se assustar. A população de Colares naquela época era em torno de 8.000 habitantes. Da ilha como um todo, porque tem várias localidades, mas dentro da cidade tinham em torno de 4.000 habitantes. Desses 4.000 habitantes, 2.000 fugiram da cidade, apavorados com as luzes. A coisa chegou a um ponto realmente de gravidade, sem dúvida nenhuma, o que acabou provocando que o prefeito do município mandasse um ofício
ao 1º Comando Aéreo Regional, ou seja, para a Força Aérea, lá em Belém, pedindo providências das autoridades aéreas, já que se tratava de um fenômeno visto que acontecia no céu. Essa solicitação foi o pontapé inicial para a maior participação militar conhecida publicamente sobre o fenômeno OVNI. E as providências foram transformadas justamente a partir da vontade do brigadeiro Protásio Lopes Oliveira, que acabou criando a chamada Operação Prato. E ele teve a ideia de se estabelecer a pesquisa deste fenômeno. E assim ele chamou o seu comandado, o Irangê Holanda, que era capitão da Intendência da Aeronáutica, lotado no 1º Comando Aéreo Regional em Belém do Pará, para conduzir essa operação. Os soldados, sob o comando do capitão Holanda, chegaram à ilha para tentar determinar o que estava acontecendo. Aí eles botaram radar, telescópios, e todo aquele equipamento em tudo quanto era lugar. Foi passando os meses. Agosto, setembro, outubro, e aumentando, e chegando mais militar, e mais militar. Os militares fizeram um esboço dos objetos que conseguiram ver e que a população descrevia, revelando que algo realmente incomum estava acontecendo. Em uma entrevista dada 20 anos depois que a Operação Prato terminou, Holanda fez revelações assustadoras sobre as luzes que tinha visto. Depois a gente chegou a verificar que em pelo menos 9 formas a gente conseguiu determinar, classificar como formas de naves. Alguns eram sondas, alguma fotografia parecia uma nave maior e dela saindo naves menores, depois essas naves menores voltando para essa nave maior. Tudo isso como se fosse uma nave mãe recebendo ou naves ou sondas menores. Poucos dias depois de dar essa entrevista a José Ademar Gevaer e Marco Antônio Petit, o comandante Holanda se suicidou, aumentando as dúvidas sobre o que realmente aconteceu na Ilha Colares. Quando eu cheguei, os agentes já tinham sido enviados para investigar. Por quê? Porque essa coisa estava acontecendo muito na região de Colares. O fenômeno, além de atacar os moradores, começou a aparecer de outras formas, que pareciam mais pacíficas. Tentou fazer contato com os investigadores e testemunhas, supunham. A doutora Velaide seria uma das protagonistas desses estranhos acontecimentos, inclusive para a rotina de Colares. Ela estava voltando depois de atender um paciente, quando gritos a alertaram. Quando eu voltei, começaram a gritar, corre, doutora, foge. E eu não sabia do que eu tinha que fugir. Quando eu olhei, uma das minhas secretárias tinha caído no chão. Aí eu queria juntar, mas ela era muito gorda, eu queria juntar, não conseguia. E o povo gritava das janelas. Quando eu olhei, nossa, a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Tão visível a olho nu que até o brilho do metal dava para ver. Ele estava acima da minha cabeça, do tamanho de um prédio de no máximo 15 andares. E ele andava em forma elíptica, ia e voltava, ia. E ele era, parece um cilindro. E eu paralisada, olhando, por 2 motivos. Porque eu estava vendo uma coisa que eu nunca acreditei que existisse na vida. Nunca. E outra, paralisada de medo. Porque eu estava à mercê deles. Se eles quisessem me queimar, eles iam queimar. Mas, surpreendentemente, a luz não atacou a doutora. Nos acampamentos militares, também aconteceram avistamentos onde não registraram ataques. Um deles foi captado em vídeo e ainda permanece classificado. Holanda confirmou essa história. Do meu lado esquerdo vinha uma luz muito forte, a mesma luz amarela muito forte. Eu vi aquela coisa se aproximando e fiquei quieto. Depois que eu vi que era muito forte e que estava continuando vindo na direção, eu chamei a atenção dos agentes. Olha lá, aqui à direita. Os caras olharam,
prepararam máquina fotográfica, filmadora, tudo. A coisa veio, mas estava baixo. Holanda e sua companhia estavam diante do fenômeno mais incrível que jamais tinham visto. Aí nós vimos uma forma estranha, uma forma de uma bola de futebol americana, aquela bola de ponta, muito grande.